Meus irmãos, paz e bem, nós estamos no mês de outubro. Neste mês nós celebramos o chamado mês missionário, mês em que muitas comunidades se dedicam a falar sobre a missão e também a realizar missões, lembrando aquela missão essencial da igreja. Nesse mês nós estamos fazendo algumas partilhas aos sábados, pequenas partilhas, falando exatamente da missão, da grande missão que nosso Senhor nos confiou. Hoje eu quero partilhar sobre a missão da igreja. No último sábado nós partilhamos sobre a missão dos santos anjos, aqueles primeiros servidores de Deus, primeiros ministros que serviram a Deus na criação e continuam servindo a Deus na nossa salvação, no projeto salvífico de nosso Senhor. Hoje eu quero falar da missão da igreja. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, lá nos últimos versículos, nós vemos nosso Senhor conferir à sua igreja a sua missão. Vamos ler os versículos 16 a 20. Vamos meditar. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou deles e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, esta é a grande missão que nosso Senhor concedeu à igreja. Nossa missão como igreja é evangelizar, anunciar a boa nova de nosso Senhor a todos os povos. A evangelização é uma missão essencial da igreja, a vocação própria é a identidade mais profunda da igreja. Sem a missão de evangelizar, a própria igreja perderia o seu sentido de ser. A igreja que evangeliza é, antes de tudo, evangelizada, como diz a carta do Santo Padre Evangelii Nunciandi. Ele diz: a vocação essencial, a missão essencial da igreja é o envio que Deus dá a ela, como nós acabamos de ler. Essa é a missão essencial, ser sacramento de salvação para o mundo. A igreja é luz para a humanidade, ela precisa anunciar, ela não pode desistir da sua missão. Por isso a igreja diz que ela é, por natureza, missionária. Nós falamos do mês missionário, mas não é para lembrar que nós temos que fazer missão. O mês missionário é para lembrar a vocação essencial da igreja. A igreja existe para evangelizar, como diz o documento da igreja. Quando o Vaticano II afirma que a igreja é missionária por natureza, ele não quer dizer que a igreja não pode deixar de ser missionária em algum outro momento. Ou seja, o que ele quer dizer é que a missão é a razão essencial de ser igreja. Sem a missão, como eu disse, a própria existência da igreja não teria razão de ser. Ou seja, nosso Senhor deixou no mundo a igreja para ser o seu sinal, o seu sacramento de salvação, a luz para todos os povos. A Lumen Gentium diz isso no primeiro capítulo, diz: a igreja é luz para os povos, a luz das gentes. A missão não se compreende como uma operação em que a igreja pode ou não pode realizar em determinado momento, ou alguma atividade que a igreja pode realizar. Não é uma tarefa que diz respeito principalmente aos missionários, como se só os missionários tivessem a missão de evangelizar. Então, no nosso santuário nós temos o grupo de animação missionária. Então alguém diria: eles é que têm que evangelizar, eles que são do grupo da missão. De fato não é assim, e a função do próprio GAN não é essa. A função do GAN é animar a nossa comunidade para que todas as nossas pastorais, movimentos, o nosso povo compreenda que a sua vocação essencial é a missão, é evangelizar. Por isso a missão ela toca no cerne, ou seja, a pedra de toque da nossa fé, porque nós não poderíamos viver essa fé guardada só para nós, intimista. Ela é uma consequência, ou seja, a missão é uma consequência
da nossa fé. Uma vez tocados por nosso Senhor, naturalmente nasce no nosso coração, e deve nascer, o desejo de levar a outros também o conhecimento da palavra de Deus. Por isso, é muito necessário compreender que só pode ser um evangelizador aquele que antes é evangelizado, ou seja, quem tem fé é que pode anunciar a fé. Não adiantaria nós fazermos grandes movimentos de missão se não fosse a partir de pessoas de fé. O próprio contra-testemunho levaria a palavra de Deus a não ter fecundidade, não gerar frutos. Por isso, nós sempre dizemos, a igreja evangelizada evangeliza. A igreja precisa ser evangelizada. A nossa missão, como GAN também, é exatamente essa. Né? Dentro da própria igreja, ser um sinal de missão. E anunciar e animar os outros também a anunciar. Seria melhor, às vezes as pessoas dizem, eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Melhor do que classificar assim, nós poderíamos dizer, nós somos missionários ou nós não somos missionários. Nós evangelizamos ou não, porque ser católico é ser missionário. Por isso, para cumprir adequadamente a tarefa que nosso Senhor concedeu à sua igreja, a igreja começa sempre evangelizando a partir de dentro, como diz São Bernardo de Claraval. Ele dizia, todo para ti primeiro, e depois todos os outros para ti, dizendo que primeiro eu conquisto a mim para Deus e depois eu conquisto as outras almas para Deus. São Maximiliano foi um santo franciscano maravilhoso, ele dizia a mesma coisa. Primeiro eu quero me conquistar para a Imaculada e depois conquistar o mundo inteiro, começando pela minha família, pelos meus vizinhos, pelo meu bairro, pela minha cidade. E aí ele diz, para consagrar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada. Esse era o lema de São Maximiliano. Por isso, me conquistar primeiro. A igreja começa exatamente se evangelizando, é o que nós estamos fazendo aqui, nessas pequenas formações ao longo desses sábados do mês de outubro. Ela se reconhece, a igreja se reconhece como agente, como fruto da evangelização para evangelizar, e ela é convencida de que a sua missão principal foi dada por nosso Senhor, que guia a história, nosso Senhor que quis conquistar todos os homens, ele próprio guia a missão da sua igreja. É Jesus a alma da nossa missão. Existe um livro muito bom que se deveria ler, chama-se A Alma de Todo Apostolado, poderíamos dizer a alma de toda a missão. Esse livro foi escrito por um monge trapista chamado Dom Jean-Baptiste Chautard. Ele dizia que a alma de toda a nossa missão, ou seja, a vida da nossa missão, é o próprio Jesus. É o Espírito que nosso Senhor nos confere nesse Evangelho que acabamos de ler. Ele sopra sobre os seus e os envia. É o Espírito de Cristo que nós levamos, como dizia Santa Clara, gerar Jesus nas almas, gerar nosso Senhor. Por isso, enviada por nosso Senhor, a igreja também envia os seus evangelizadores a pregar, e a pregar, claro, não as suas próprias convicções, não as suas próprias ideias, porque eu disse que nós anunciamos é Cristo, anunciamos a pessoa de nosso Senhor, nós não anunciamos ideias soltas ou ideias que nós próprios cogitamos, mas sabemos que a mensagem absoluta da nossa evangelização é o Evangelho de Cristo. Nós não somos os donos da missão, da evangelização ou do anúncio, ou mesmo da mensagem que se anuncia. É Cristo quem envia, é o Espírito Santo que impulsiona e a mensagem é dada por Ele mesmo, diz a carta Evangelho Enunciandi, número 15. Portanto, nós não dispomos daquilo que anunciamos, nós somos fiéis àquilo que anunciamos. Fiéis à verdade, como diz São Paulo. Depois, porque evangelizar não é, para quem quer que seja, um ato individual, ou seja, não sou eu que escolho. A evangelização da igreja sempre é feita como um todo. Quando um missionário, lá no bloco ou lá no prédio, fala de Jesus, anuncia Nosso Senhor, chama as pessoas, convida as pessoas à missa, saiba, você não vai sozinho. A igreja toda está lá com você, você anuncia em comunhão com toda a igreja, por isso o missionário nunca está só.
Às vezes, alguém diz, eu tenho vergonha de evangelizar, eu não sei bem como falar. Lembre sempre, é a igreja que evangeliza com você. Você não está só. Nós temos os anjos que nós falamos na semana passada e agora nós temos os nossos irmãos. Por isso, confiança sempre na missão é um ato da igreja. O evangelizador evangeliza sempre em comunhão com os outros cristãos. Quem se contenta em salvar a sua própria alma e não se dispõe a evangelizar os outros, peca por gravíssimo egoísmo. Aqui nós devemos parar e refletir um pouco, né, o quanto nós temos sido fecundos no anúncio do Evangelho. Às vezes, nós podemos pensar que, porque nós já nos convertemos, nós estamos bem. E não é verdade. Seria profundo egoísmo. Seria um ponto de interrogação no Evangelho. Nosso Senhor não nos chamou só para nós, ou só para o nosso bel prazer. Nosso Senhor nos chamou para o outro. Esse é o mandamento essencial. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se nós sabemos que o irmão ainda não conhece a Deus, e eu já conheço, e não anuncio, nosso Senhor certamente pecaria gravemente por egoísmo, seria uma religião falsa, não é o cristianismo que nosso Senhor quis instituir no mundo. Por isso, o significado essencial do cristianismo não seria compreendido por quem não acredita que se deve evangelizar. A convicção de que a igreja tem um futuro, muitas vezes, pode fazer com que as pessoas sintam que está bem. Diz assim, não, o inimigo nunca vencerá a igreja, então a igreja vai vencer sempre, né? Como se nós não devêssemos anunciar ou propagar a fé, fazer expandir o evangelho. Nós não devemos contentar porque nós já temos uma paróquia ou porque nós já temos cristãos nela. Nosso Senhor não veio só para nós, Ele veio para o mundo inteiro. Tantas almas ainda não conhecem nosso Senhor, tantas almas ainda estão, na verdade, na escuridão, e nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, anunciar, não temer anunciar o Evangelho, pensando que toda a humanidade deve conhecer a Cristo nosso Senhor. Portanto, não confiar simplesmente nessa promessa que nosso Senhor faz de que o inimigo não destruirá a igreja. Nosso Senhor faz essa promessa para o bem do mundo, sabendo que o mundo precisa da sua igreja, mas a missão de evangelizar é toda nossa. Por isso, o futuro da igreja depende também, sim, da nossa disposição em anunciar o Evangelho. Não é que a igreja quer se tornar um grupo de 12 pessoas de novo, a igreja quer alcançar todos os povos. Foi esse o mandato de nosso Senhor, como nós lemos no Evangelho. Ide por todo o mundo e batizai a todos os povos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é para alguns, é para todos. E pelo fato da missão pertencer a essa vida essencial da igreja, de toda a igreja, no seu conjunto, ela tem que ser missionária. Portanto, pensando no nosso grupo de animação missionária, eles estão cumprindo a sua missão essencial, que é animar a comunidade para a missão. Despertar na comunidade paroquial, no santuário, na diocese, o desejo de evangelizar. Por isso, todo o povo de Deus, em todos os membros da igreja. Eu lembro aqui de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Ela dizia, eu quero ser missionário, mas era uma monja recolhida no mosteiro. Então ela dizia, eu vou me recolher e vou rezar para que todos os missionários tenham fruto. Ou seja, ela compreendeu o lugar dela na igreja. Ela é missionária mesmo sendo uma monja recolhida dentro do mosteiro e dedicou a vida dela como sacrifício para o fruto dos missionários, dos sacerdotes, né, que andavam pelos povos distantes anunciando o Evangelho. Por isso não existe alguém que não seja chamado a ser missionário. Às vezes alguém diz, mas eu não sei falar, mas você sabe rezar. Mas eu não tenho muita capacidade de sair, mas você tem como ajudar. E a paróquia, e o santuário, e as comunidades sempre vivem a partir dos seus membros. Portanto, todos somos missionários, todos somos evangelizadores. E a vida da fé, lá no seio da sociedade, ela precisa ser fecundada. E muitas vezes é isso mesmo, lá no nosso trabalho, com os nossos amigos na faculdade. Em algum momento, nós precisamos encontrar um modo de lançar a semente. Lembra sempre, nós, evangelizadores missionários, lançamos a semente. Quem fecunda, quem faz crescer
é o Espírito Santo. Não temer isso. Às vezes você pensa, nossa, no meu trabalho todo mundo é muito resistente. Tudo bem, tenta lançar uma pequenina semente e reze. Deus vai fazer crescer. A nossa missão é só lançar a semente. Lembrar disso para ter sempre esperança, mesmo em meio ao lixo muitas vezes. Como dizia o povo lá no Goiás, o monturo. Se jogava lá as sementes de abóbora, no monturo nascia, né, a abóbora. Até no lixo, muitas vezes, nosso Senhor faz nascer. Fecunda, por isso não temer. Anuncia uma palavra que seja. Nosso Senhor pode daquela palavra gerar um grande fruto. Ele mesmo diz, nenhuma palavra sai da minha boca sem voltar com fruto. Às vezes basta você olhar para uma pessoa e dizer o quanto Deus ama aquela pessoa. E aquilo vai ser fecundado pelo Espírito Santo, vai crescer e vai gerar frutos no tempo de Deus. Muitas vezes pode ser aquela palavra o motivo da conversão de alguém. Por isso nunca guardem a palavra de Deus escondida, né, debaixo da cama, como diz o Evangelho, ou dentro do seu coração. Anuncie da forma melhor, com os métodos possíveis, né, mas sempre anuncie. Por isso, todos os fiéis, em virtude do próprio batismo, do crisma, da confirmação, nós temos obrigatoriamente a função de anunciar o Evangelho, defender as verdades de Cristo, como diz a carta Lumen Gentium. Defender a verdade do Evangelho, né, chamados a evangelizar, um dever fundamental de cada membro da Igreja. Existe um documento chamado Ad Gentes, missão para os outros povos, missão essencial de todos os membros da Igreja, onde quer que estejam e em que situação se encontrem, é possível evangelizar. E aqui especialmente os leigos, porque eles estão no espaço privado, no espaço público, tantas vezes em lugares que nós, sacerdotes, religiosos, irmãs, nós não podemos estar. Portanto, os leigos, eles podem, né, lá abrangendo o pensamento do mundo, eles podem encontrar meios para evangelizar também no mundo. Por isso, essa ação, ela deve ser levada, estendida para além dos muros da igreja. Muitas vezes alguém se contenta em vir à igreja no final de semana, comungar Jesus e diz, graças a Deus eu tenho fé. Mas saiba, a nossa igreja, ela não é uma igreja que, como dizia o Papa, fica fechada atrás dos muros. Ela é chamada a sair dos muros. São Maximiliano dizia assim, a nossa missão, ela é ofensiva, não é defensiva. Nós saímos dos muros, vamos pelo mundo, ele dizia, caçando os corações, para trazê-los prisioneiros para o amor de Deus. Portanto, abrir as portas da igreja, sair para evangelizar. Esse testemunho, vocês, filhos e filhas leigos, podem dar lá no mundo muito mais do que nós. Nós, muitas vezes, somos aqueles que alimentam a alma de vocês para que vocês tenham força de evangelizar. Nós somos filhos da igreja, nascemos da igreja. E ela nos comunica a riqueza da sua vida, a riqueza da sua graça, porque ela é depositária desta graça do Espírito Santo. A igreja nos confere esta graça, nos gera pelo batismo, nos alimenta com os sacramentos para que nós possamos evangelizar. Claro, se nós não tivéssemos a nosso Senhor, não tivéssemos o alimento de vida eterna, aquilo que nós anunciaríamos seria, como diz São Paulo, palavras ao vento. Aquilo que eu anuncio é daquilo que nós conhecemos, nós tocamos do verbo da vida. É isso que nós anunciamos. Jamais nós podemos anunciar simples palavras ou bonitas palavras. O que nós anunciamos é Jesus. E Jesus, tantas vezes crucificado, né, é o único capaz de dar vida àqueles que sofrem. Por isso, a igreja, como nossa mãe, nos alimenta, nos sustenta. Quando nós nos cansamos, nós voltamos e ela nos consola, nos fortalece. Né? Por isso nós chamamos a igreja de nossa mãe. Eu penso aqui na Virgem Maria. Nossa Senhora, quando Jesus vai ao céu, ela permanece ainda nesse mundo com uma única missão: guardar a igreja que estava nascendo, sustentar o coração
dos apóstolos, discípulos de nosso Senhor. Essa foi a missão essencial da Virgem Maria. Acolher os apóstolos depois das missões, consolá-los, anunciar para eles, né, o amor de nosso Senhor e curá-los e mandá-los de volta para a missão. Essa era a função do coração de Nossa Senhora. Como nossa mãe, a igreja também, nossa mãe, cumpre essa mesma missão. Isso ela faz há 2000 anos. Por isso nunca nos sintamos sozinhos. A igreja, ela olha para cada um de nós. Eu dizia antes, quando nós vamos evangelizar, quando nós chegamos para falar de Jesus para alguém, ter sempre em mente aquilo que eu disse: a igreja está conosco. Lá onde está o anúncio do evangelho, está também a igreja. Por isso nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos corajosos, porque nós anunciamos com todo o grupo dos nossos irmãos, todos os membros da igreja. Portanto, para encerrar, nós devemos amar a igreja, respeitar a igreja, servir, né? Aqueles que têm Deus por Pai, têm a igreja por mãe, como dizia São Cipriano, e esta mãe é quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem nos conduz e quem nos instrui. Santo Agostinho dizia: na medida que alguém ama a Igreja de Cristo, ele possui o Espírito Santo e pode anunciar. Que nosso Senhor nos dê a graça nesse mês de outubro de perseverar no anúncio do Evangelho, jamais desanimar. É verdade, o mundo parece se tornar resistente a nosso Senhor, mas lembre, quem tem o Espírito Santo, quem tem o fogo de Deus abrasado no interior dos seus corações, não deixa morrer o anúncio do Evangelho, aquela chama que não se apaga, o Espírito de Cristo que renova e refaz todas as coisas. Por isso todos podem ser alcançados. Não existe uma alma que já se perdeu enquanto estiver nesse mundo. Enquanto houver tempo e houver corajosos cristãos missionários, lá o Espírito Santo gerará os frutos. Que nosso Senhor abençoe a cada um de vocês, principalmente esses que entenderam que a sua missão na igreja é anunciar. E a Virgem Maria, nossa amada mãe, a rainha da evangelização, ela nos guie, nos conduza e nos proteja. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.